único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti somente. Aleluia. Vamos ficar mais uma vez em pé. Vamos orar. Querido Deus, Tu és o único merecedor da adoração dos Teus filhos. Nós nos reunimos aqui, Senhor, mas temos saudade do céu. Nós desejamos a volta do Senhor Jesus. Nós anelamos a glória celeste. Nós anelamos o dia em que vamos habitar e morar nas mansões celestiais. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Enquanto o Senhor não volta, nós nos reunimos aqui como sinal de esperança, Senhor, como sinal da nossa reunião contigo. O que nós mais desejamos não é as bênçãos do Senhor, é o Senhor mesmo. Nós desejamos o Senhor mais do que tudo que existe. O nosso maior tesouro é o Senhor. O nosso anelo é o Senhor, o nosso desejo é o Senhor. E nós queremos cultuar somente a Ti, Senhor. Tu és digno de receber o louvor dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, amém. Tome assento, querido, querida. Meus queridos irmãos e irmãs. Hoje eu estava pensando muito como nós anelamos que Jesus volte, né? Eu aprendi uma coisa e eu vivo o que eu aprendi. Todas as nossas reuniões aqui é para mostrar que nós estamos esperando Jesus voltar. Até o dia de nós reunirmos com Ele. Enquanto Ele não volta, nós reunimos com os irmãos, porque o nosso apreço, o nosso anelo é a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí a minha esposa estava falando, quando ouviu o coral entoar esses belos cânticos, ela disse que ficou pensando mais uma vez no céu, né? Os irmãos vestidos com aquelas roupas ali que foram confeccionadas para a festa,
Ela ficou dizendo que, né, como nós temos que ter a visão da volta do Senhor Jesus. O dia em que toda a igreja vai entrar cantando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E realmente é verdade. Nós anelamos a volta do Senhor Jesus, por isso sempre estamos nos reunindo aqui na presença do Senhor. Vamos entoar então mais cânticos ao Senhor, hino de número 151. Fala, Jesus. Vamos lá. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo para te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me a tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar.
cantar alegremente e cumprir te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém. Aproveitar o irmão Enos que está ali. Proceda uma leitura bíblica aqui, querido. Aleluia. Que bom Deus falar conosco. Que privilégio. A paz do Senhor a todos. Vamos estar lendo a palavra de Deus para iniciarmos mais um culto de aprendizado da palavra. Mais uma terça-feira que Deus tem a misericórdia de podermos estarmos aqui. Vamos ler em Provérbios, capítulo 2. Quantos acharam? Amém? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Amém? Um breve ensinamento para buscarmos a sabedoria, a verdadeira sabedoria que só Deus pode nos dar. Vamos estar orando. Quantos pedidos de oração temos aqui? Oremos um pelos outros. E vamos pedir que Deus venha falar conosco essa noite, como tem falado todas as terças, um aprendizado a cada semana. Oramos. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, por este privilégio, esta oportunidade de podermos estarmos neste santo lugar. Sabemos, ó Deus, que se estamos aqui é porque as Tuas mãos e a Sua misericórdia têm nos alcançado, têm nos guardado, nos protegido, ó Deus. E graças te damos por este privilégio, Pai. Venha falar conosco esta noite através da Tua bendita palavra, usando, Senhor, o Teu servo com sabedoria, com graça, com unção. E dai-nos, ó Deus, a sabedoria para que possamos entender a Tua palavra e sabemos, ó Deus, como agir nos nossos dias a dia na caminhada neste mundo. Te pedimos, ó Deus, que sempre esteja conosco, que as Suas mãos estejam sobre as nossas vidas. Em Teu santo nome te agradecemos, Jesus. Amém. Amém. Vou pedir a irmã Marilza que cante agora. E nós vamos pedir ao irmão Jonas recolhe as ofertas para a glória do Senhor. No saldo dos irmãos com a paz do Senhor, vou louvar um hino para a glória de Deus, amém? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo
justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Muito louvor. Amém, Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus vai na frente abrindo o caminho. Que expressão bem a ver com o que estamos estudando, né? Deus e o povo de Israel. Meus queridos, eu confesso para os irmãos que hoje eu
Estou desde cedo meditando em alguns textos bíblicos para dar sequência ao estudo que nós estamos aqui perseguindo, que é a jornada do povo de Israel no deserto e os lugares onde eles passaram. Só que hoje eu me voltei para uma passagem que me deixou um tanto extasiado, vamos dizer assim, um tanto pensativo. Eu queria compartilhar com vocês. E eu quero que vocês abram, então, o livro do Êxodo mais uma vez. Só que hoje nós vamos dar um salto. Do capítulo 18, 17 que nós estávamos, eu quero ir para o capítulo 33. E eu quero ler os 23 versículos. Por isso, por ser longa a leitura, permaneçam como estão, mas com reverência à palavra do Senhor. Pode permanecer sentado, queridos, como estão. Eu quero ler esses 33 versículos e depois extrairmos alguns princípios sobre a presença de Deus. E diríamos, a maior necessidade que nós temos hoje é a presença de Deus. Diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus e amorreus, e hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava em pé, à entrada das suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia, e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permitiste saber quem enviaria comigo. Disseste: eu conheço pelo nome e de vocês tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me teus propósitos
para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu, o teu povo, podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: vocês não poderão ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém? Se há algo que nos encanta nessas leituras e nessa caminhada do povo de Israel, é a comunhão com Deus. Se há algo que nos atrai essa leitura, era como o povo, Moisés, tinha uma relação tão próxima com Deus, né? A maior necessidade que todo ser humano tem não é das bênçãos de Deus. A maior necessidade que você e eu tenho não é de comida, de bebida, não é de roupa, de calçado. A maior necessidade que você e eu temos não é de bens. A maior necessidade que o ser humano tem é da presença de Deus. Não é tanto das bênçãos de Deus. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Vou repetir. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Nós vemos uma igreja contemporânea hoje que mudou essa ênfase. A pregação moderna, ela enfatiza as bênçãos de Deus. A pregação moderna, ela enfatiza o homem. A pregação moderna, ela parece que glorifica mais o homem. O evangelho moderno, ele parece ensinar que Deus está a serviço do seu povo, né? E não o povo a serviço de Deus. Parece que a ênfase mudou. Parece que o enfoque mudou. Já não se enfoca tanto Deus quanto o homem, né? Parece que não é mais Deus que é a medida, não é mais Deus que é o fim, não é mais Deus que é o centro, mas parece que é o homem. E hoje nós vemos uma igreja fraca,
uma igreja, eu não estou dizendo isso aqui local, não. A igreja geral parece que não busca mais tanto a face de Deus, como alguns querem buscar tanto as mãos de Deus. Não se busca mais a face. Então hoje o homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. As pessoas até querem a salvação, mas muitas vezes não querem o Salvador. As pessoas querem, às vezes, até os dons, mas muitas vezes não querem o doador. As pessoas querem até coisas. E o Senhor Jesus até ensinou: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu me lembro quando comecei a seguir ao Senhor, a seguir a palavra de Deus, a seguir e buscar a face de Deus. Nós tínhamos uma juventude, e aí nesse contexto que eu conheci minha esposa, nós ficávamos muito tempo orando, lendo a Bíblia, para que Deus nos dirigisse. Só para os senhores terem uma imaginação, as irmãs, eu jejuei 1 ano para casar. Fiz um propósito, toda quinta-feira eu vou jejuar. Se tinha uma coisa que eu tinha medo, era de casar. Falei, eu vou casar com... Mas eu buscava tanto a face de Deus. Para não errar. Para não perder a direção de Deus. O texto aqui diz que Deus aparece a Moisés. Na verdade, ele já havia aparecido a Moisés. Ele vem aparecendo. Desde a sarça, a glória de Deus vem se manifestando. E Moisés vem nessa comunhão, conversando, falando com Deus face a face. A presença de Deus, ela se manifesta no livro do Êxodo, e é interessante esse livro por causa disso, de uma forma gloriosa. Ele foi glorificado. Ele foi glorificado no Egito, foi glorificado em todas as suas manifestações. Ele quebrou os deuses, quebrou o orgulho de Faraó, com a manifestação da sua glória. A presença de Deus era tão importante para Moisés, que ele vem vindo, conduzindo o seu povo, libertando o seu povo, através dessa presença de Deus. E essa presença de Deus, ela manifesta-se também numa coluna de fogo, numa nuvem, na arca, vem se manifestando. E o povo vem sendo libertado de todo o poderio do Egito, através dessa presença de Deus na coluna e na nuvem. Tanto a coluna como a nuvem, elas eram símbolos da presença de Deus. Porque a nuvem e a coluna era símbolo de direção. Quando a nuvem parava, eles tinham que aparar e montar suas tendas. Quando a nuvem se movia, a coluna se movia,
eles deveriam se mover, desmontando as tendas e seguindo. Mas houve um dia em que Deus quis ir embora. A presença de Deus já foi algo que Ele mesmo disse não estaria mais com ele. O povo vinha pecando, prevaricando, murmurando, desobedecendo. E a Bíblia diz que são os nossos pecados que nos separam de Deus. Se você observar, quanto mais nós buscamos a face de Deus em santidade, mais nós nos aproximamos de Deus. A maior tragédia do ser humano é o pecado. É o pecado. O pecado, ele afasta-nos da presença de Deus. E Deus diz aí que não seria mais com o povo, não estaria mais no arraial de Israel, porque o povo havia pecado. Essa mesma presença de Deus lá na frente, quando Eli julgava, ela um dia se afastou definitivamente. E Eli e os guerreiros achavam que a arca representava ainda a presença de Deus e levaram a arca para a guerra. Os filisteus tomaram a arca, mataram os filhos de Eli. E quando Eli soube, Eli era gordo, ele estava assentado numa banquetinha, que levaram a arca, ele tomou um tombo, assustado, caiu, bateu a cabeça, quebrou o pescoço e morreu. E uma das noras de Eli, casada com um dos filhos dele, estava grávida, teve um filho, e o nome do filho foi Icabode, que representava, foi a presença de Deus de Israel. Foi a glória de Deus. Deus, ele veio resistindo, não sair do meio do seu povo, mas esse povo permanecia assim. O profeta Ezequiel também, ele viu essa presença de Deus ir embora. Ele viu a nuvem indo, até sumir. A presença de Deus. Nós, lendo esse texto aqui, querido, vamos observar a suprema importância da presença de Deus. Fiquei pensando muito nisso hoje. Nós estamos precisando desesperadamente de um avivamento. Nós estamos precisando desesperadamente de uma manifestação da glória de Deus. Eu não estou falando igreja local. Sim, igreja local também. Mas a igreja. A gente dá para perceber como as pessoas estão vazias. Dá para perceber que quanto culto, eu estava olhando na internet as coisas, quanto culto sem vida, né? Quantas canções sem unção, quanto rosto sem lágrima,
Quanto coração que não se quebranta mais, né? Eu sei que Deus está em toda parte. Deus, a Bíblia diz que os céus manifestam a sua glória. O firmamento anuncia as obras da sua mão. Mas não é disso que eu estou dizendo. É aquela presença espiritual, aquela presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós falamos para pessoas que Deus está em nós, mas nós precisamos que as pessoas vejam Deus em nós, né? Porque senão não vai passar de uma propaganda enganosa. As pessoas precisam ver Deus em nós. Bom, eu espero que nesse estudo nós venhamos entender e que Deus venha se agradar de nós, como se agradou de Josué e Calebe, para entrar na terra prometida. Vamos ver aqui que o pecado, então, é o que afasta a presença de Deus do meio do seu povo. Na verdade, se você olhar o capítulo 32, um pouquinho antes, por que Deus se afastou? Porque eles resolveram fazer um ídolo, um bezerro de ouro. Olha o versículo 4 do capítulo 32. Diz assim, que Arão recebeu brinquinho, pulseirinha, todas aquelas joias, e fundiu, e fez um ídolo, modelou Arão, irmãos, dando uma forma de bezerro. E olha o que Arão disse: eis aí seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Eu dei um salto, porque eu quero que os irmãos entendam. Vejam bem, uma coisa, preste bem atenção que eu vou dizer agora. Deus não queria tanto, levando esse povo para o deserto, a adoração deles, mais do que primeiramente a obediência. A obediência. Deus, quando nós estamos estudando isso aqui, quando Ele nos educa, eu tenho 3 filhas, vocês sabem disso. Uma das coisas mais terríveis para um pai é um filho desobediente. Um filho desobediente. A obediência, ela toca tanto o coração do pai, mais do que qualquer coisa. Deus viu esse povo desobedecer. E eles se entregaram às práticas ostensivas do pecado. Bebedeira, dança, algazarra. Rebelaram-se contra Deus. Desviaram-se do caminho de Deus. Abandonaram a Deus. Se curvaram aos ídolos. Imediatamente a isso, houve uma decadência moral. Quando Deus estava com Moisés,
lá no monte, eles fizeram uma festa de bacanal lá embaixo. E Arão parece que cedeu a essa imoralidade, né? E nós percebemos isso no versículo 22. Respondeu Arão: não te enfureça, meu senhor. Tu bem sabe que esse povo é propenso para o mal. Note bem, nas palavras de Arão, ele disse que eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduza, pois não sabemos o que aconteceu com Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeite de ouro, traga-os para mim. Quer dizer, Arão cedeu à impaciência, cedeu à ausência, né, da presença manifesta de Deus. E o pecado, irmãos, ele provoca isso. Uma pessoa que não busca a face de Deus, que não ora, que não está buscando uma comunhão com Deus, facilmente o pecado começa a iludir. Facilmente o pecado começa a dominar. O que nós mais precisamos, irmãos, é a presença de Deus. O pecado, irmãos, ele provoca então a ira de Deus contra o seu povo. Olha o versículo 26 aí, o que Arão declara, melhor, Moisés. Então ficou em pé na entrada do acampamento e diz: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Quem está andando com Deus, venha comigo. Por quê? Deus ia separar os que não estavam andando dos que estavam andando. Essa é a maior tragédia. Os que não estão andando se afastaram da presença de Deus. Aqui diz então que a nuvem desapareceu, a coluna de fogo sumiu, os sinais visíveis da presença de Deus desapareceram. Hoje, queridos irmãos, eu estava olhando, de modo geral, como parece que até o Evangelho está enfraquecido na vida das pessoas, do povo cristão. Parece que as pessoas não evangelizam mais. E o Senhor Jesus disse assim: estes sinais seguirão os que crerem. Parece que a igreja hoje está enfraquecida, né? Parece que nós estamos acostumando a entretenimento, a tantas coisas, mas menos a presença de Deus. Menos a presença de Deus. Então, essa lição aqui, que vem desde o capítulo, eu dei um salto, porque depois vocês vão entender, que nós estamos indo em sequência. Desde o capítulo 19, que no capítulo 20 Moisés vai subir para o monte. Até aqui, vocês vão entender que o povo realmente se rebelou. Agora, vamos fazer aqui um diagnóstico. O que causa o afastamento de Deus? Vamos lá. Vamos de par em passo. Vamos olhar primeiro o versículo 4. Vamos diagnosticar. Olha o versículo 4 comigo. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar.
Ninguém usou enfeite algum. Note bem vocês que os filhos de Israel aqui se arrependem. Quando Deus disse assim, ó, não vou mais andar com vocês. Não usaram mais enfeite algum. Aqueles enfeites que eles fizeram os ídolos. Eles passaram então a compreender a gravidade do pecado que eles tinham cometido. Eu estava lendo hoje David Wilkerson. De vez em quando eu gosto de apanhar, eu leio David Wilkerson. David Wilkerson, ele foi pregador na Times Square até há 3 anos passados. Times Square é lá de Nova York. David Wilkerson, ele morreu num acidente. Ele disse que pequenas coisas é que vão tirando a presença de Deus. Ele usa esse símbolo. Pequenas coisas. Não estou falando nada de enfeites aqui. Ele diz coisas que vão tirando nas presenças de Deus. Pequenos pecados. Ele diz isso. Que nós precisamos ter consciência que é por causa desses pequenos pecados que Deus vai se afastando de nós. Note que eles deixaram de usar enfeites, que foram aqueles pequenos enfeitinhos de cada um que montou um ídolo. Então, o David Wilkerson ele fala isso, que não há nada mais sério do que o pecado que nos afasta da presença de Deus. A igreja ela pode ter tudo, irmãos. Pode ter prosperidade. E que bom que a igreja tenha prosperidade, né? Que bom que a igreja tenha influência. Que bom que a igreja tenha dinheiro. Que bom que a igreja tenha templos, tenha corais, orquestras, tudo. Mas se faltar a presença de Deus, a igreja não tem nada. A igreja não tem nada. Por quê? Porque o que eles precisavam não era de uma terra só. Não era das bênçãos de que Manassés lê. Eles precisavam de Deus. Toda a riqueza, todas as bênçãos sem Deus é vazia. Olha, você pode ter uma boa família, bons carros, boas casas, mas se nós não tivermos a presença de Deus, o salmista, ele diz, a minha alma tem sede de Deus. Olha o Salmo 42, tão lindo o Salmo, né, para rever aqui, tão pouco lido hoje, né? Como a corça brame pelas correntes das águas. A minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas. Note bem que ele vai dizendo aqui de um anelo de comunhão. De um anelo de comunhão. Esse anelo de comunhão é o que nós precisamos, meus irmãos. A voltar a ter. A voltar. Se nós queremos a presença de Deus, cada dia nas nossas igrejas,
nós precisamos romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo. E o versículo 5, então, do 33, diz assim: isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Esses enfeites eram as lembranças do Egito que eles traziam. São coisas que a gente traz lá do mundo que nós precisamos romper. Meus irmãos, nós percebemos que o ser humano, ele tem essa tendência de querer substituir Deus por alguma coisa. Querer substituir Deus. Eu estava com o meu carro semana passada levando a minha filha. Paramos no semáforo. Eu vi uma pessoa no semáforo pegar o seu rosáriozinho, né? E no semáforo ela rezou um pouquinho. Aí eu falei para minha filha, filha, Deus, Ele não aceita nada que o substitua. Não farás para ti imagem alguma, nada entre eu e você, Israel. Deus vai dizer isso na lei, que nós vamos entrar um pouquinho, como Ele educa. Não porás nada. Essa relação da igreja evangélica, cristã, de não ter nada que nos interponha, e nem tampouco, vamos dizer assim, um sacerdote, um líder, que foi isso, essa foi, eu vou dizer aqui, uma realidade, já que nós estamos há 500 anos da reforma, né? O que mais me torna um evangélico é isso aí, irmãos. É que nós não precisamos de nenhum sacerdote. Essa relação de ter alguém entre você e um intercessor ali, um mediador, alguma coisa entre. A relação mais preciosa para mim do povo evangélico é que você pode ter uma comunhão direta. Aonde você estiver, você pode falar com Deus. Aonde você estiver, você pode conversar com Deus. A presença de Deus, ela é uma realidade na vida da igreja. Ela é uma realidade. Nada pode substituir. E o que Deus diz aqui assim no versículo 2? Mandarei à sua frente um anjo. É coisa maravilhosa, né? Se você pudesse ver um anjo assim andando com você, né? Em todo momento. Já pensou se você tivesse condição de enxergar um anjo assim, em todo momento, acampado aí? Eu acredito que ao meu redor tem anjos, eu acredito. Acredito que os anjos, eles foram enviados para nos... Bom, Hebreus, né? Só para não ficar nas minhas palavras. Hebreus capítulo 2, capítulo 1, versículo 14, né? Os anjos, o que diz aí? Quem pode ler para mim 1 e 14? Leia aí.
Eu acredito. Eu acredito que eu vou receber a salvação. Sou um salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Eu acredito assim, é nisso que eu creio. Sou um salvo, porque creio que Jesus morreu pelos meus pecados, substituiu a mim naquela cruz, que era para ser minha, e levou os meus pecados com aquele sangue que ele derramou. Então eu acredito na salvação assim. Mas eu também acredito na salvação agora, presente por causa do Espírito Santo. Então, eu fui salvo, estou sendo salvo, e acredito que serei salvo. Serei salvo por quê? Porque o meu destino não é a terra, e nem o teu também. Não é morreu e acabou, não. Nossa esperança está na glória celeste. Eu espero um dia ver o Senhor glorioso. Nesse interim, nós até contamos com o auxílio dos anjos, a presença dos anjos. Eu não duvido que nesse templo aqui tem anjos aqui que nós nem temos noção. Não duvido. Mas não é a presença de anjos que nós precisamos, irmãos. Eles foram enviados. O que Moisés precisa? Que ele precisa de Deus. E Deus diz assim, olha, eu vou mandar os anjos. Mandei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, tal. Mas eu não irei com vocês. Tem pessoa que se conforma com a presença de anjo. Teve até um tempo que tinha pastores que te deixavam uma cadeira exclusiva, que ninguém sentava, porque ali era a cadeira do anjo. Ainda bem que eu acho que isso aí já passou, né? Mas já teve isso na igreja. Vocês já viram isso? Deixar ali uma cadeira para o anjo. Sim. São heresias, né? São heresias que vão sendo infiltradas no meio da igreja. Então Deus primeiro prometeu assim, não, eu vou mandar um anjo. Depois ele falou assim, não, eu vou mandar vitória. Vocês vão vencer. Vocês vão desalojar os povos, os cananeus, os amorreus, os hititas, os cerezeus, os heveus, os jebuseus. Moisés não só quer os anjos, nem quer também as bênçãos de vitória. Ele falou, se o Senhor não for conosco, acabou. É esse Moisés aqui, irmãos, que é o líder que ora pelo povo. O povo está obstinado, o povo está pecando, o povo está lá fazendo tudo, e o líder está orando. Moisés, enquanto o povo peca, enquanto o povo murmura, enquanto o povo comete os pecados, ele vai orando. Então aqui está o primeiro segredo. O segredo, diga isso comigo, o segredo está na oração. Então nós vamos entender como buscar essa presença. Olha o versículo 7. Diz assim,
Moisés costumava montar uma tenda, costumava montar uma tenda. Sabe como é que chamava essa tenda? Tenda do encontro. Toda dificuldade que o povo trazia, ele ia na tenda do encontro. Encontrar-se com Deus. Encontrar-se com Deus. Lá no capítulo 19, de onde nós vamos partir, vem Jetro, sogro de Moisés, de Midian, sacerdote, e aconselha a Moisés: não é bom o que você está fazendo, Moisés. Você está querendo levar todo esse fardo de ficar aí orientando o povo. Prepare para si, homens. Vai para a tenda do encontro. Para a oração. Sempre que vinha os grandes, graves problemas de Israel, Moisés ia ali, buscar a presença do Senhor. Sem oração, irmãos, a igreja não caminha. Sem o encontro com Deus, a igreja não se fortalece. Sem buscar ao Senhor, sem se derramar diante do Senhor, você não consegue levar bem a sua família, você não consegue levar bem o teu emprego, você não consegue educar os seus filhos, você toma decisões erradas. E quantas decisões erradas, porque deixa de orar. Sem oração você não tem alegria, você não tem poder. Sem oração você não tem forças. Sem oração você tem um coração duro, você tem um coração obstinado, mas com oração você tem um coração derretido, você tem um coração quebrantado. Com oração você tem lágrima nos olhos, com oração você tem graça, as palavras vêm à tua boca, com oração você se fortalece na presença do Senhor. Aleluia. Sem oração, irmãos, Moisés não conseguia levar esse povo. Sem oração. Então não basta apenas deixar o pecado. Você tem que ansiar pela presença de Deus, pela volta da presença de Deus. Olha o versículo 8. Diz assim: sempre que Moisés ia lá, na tenda do encontro, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada da sua tenda, observando-o até que ele entrasse na tenda. Olha, queridos, isso aqui é muito maravilhoso, sabe? Muito maravilhoso. Sempre que Moisés ia lá, o povo sabia: vai vir uma resposta. Vai vir uma resposta. Sempre que você entrar na presença do Senhor, uma resposta virá. Uma resposta virá. Como é que Moisés orava? Moisés orava, irmãos, continuamente. Moisés era um homem de oração. Havia as crises do povo e Moisés estava ali falando com Deus. Oração, queridos, é um diálogo. Oração não é um monólogo. Qual é o grande problema das orações? É que muitas vezes nós pensamos só no monólogo. Só nós falamos. Nós temos que falar e prestar atenção o que Deus está querendo falar conosco. Os grandes homens que oravam, eles ensinavam o seguinte: depois que você passa um tempo orando, quando você até cansa, parece que daí você começa a ouvir mais Deus.
Achei isso muito interessante. E é verdade. Toda madrugada eu me levanto para orar. Toda madrugada. Não é porque, vamos dizer assim, é um lado místico. Madrugada, Deus, não. É porque você está num ambiente assim, silente. Eu vou lá, eu tenho meu lugarzinho. A gente começa a falar com Deus. Muitas vezes a gente, no meio daquele silêncio, você percebe claramente o Espírito Santo falando com você. Você percebe claramente. Você nunca pode ouvir um homem que não quer ouvir Deus. Um homem de Deus precisa ouvir Deus. Não pense vocês que, por exemplo, para mim trazer um estudo aqui, isso aqui veio um dia que eu estava almoçando de barriga cheia, dormi e pensei, não. Isso aqui teve que ter um momento de oração. Nós vamos para mais um jejum nessa igreja. Vamos de novo para o primeiro domingo do trimestre, que não será nesse próximo, mas no outro. Nós estaremos fazendo mais um jejum completo. É preciso buscar a face do Senhor. A Bíblia diz que Moisés orava continuamente. Olha o versículo 7 aí, como esse continuamente aparece. Moisés costumava montar uma tenda. Ele costumava. Ele precisava daquela tenda, que era um lugarzinho ali que ele chamou de lugar de encontro. E quando ele entrava nessa tenda do encontro, o povo prestava atenção. Ele está orando. Algo vai sair dali. E por que Moisés orava? Olha o versículo 13 aí, queridos. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Olha por que Moisés orava. Ele quer conhecer os propósitos de Deus. Ele não quer agir sem direção de Deus. Ele reconhece que levar 3 milhões de pessoas, se Deus não fosse com ele, seria um desastre. Ele diz: revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue aceito por ti. Considera que essa nação é teu povo. Olha por que ele orava. Ele quer a direção de Deus para o povo. Nós, irmãos, estamos aqui toda terça-feira, sabe por quê? Eu vou fazer uma declaração aqui diante do Senhor. Eu quero a direção de Deus sobre a tua vida. Eu não quero que você ande nesse deserto da vida, tomando decisões erradas. Eu quero que Deus dirija a igreja da Vila Morangueirinha, que Deus dirija a tua família, que Deus dirija a tua vida, os nossos jovens. Eu quero que Deus dirija. Estava olhando ontem, melhor digo, irmã Francisca, eu fui fazer uma caminhada, quando eu voltei, ela estava olhando a igreja. Irmã Francisca, né? Tão querida. Aí eu falei: o que está acontecendo, irmã Francisca? Ela falou assim: que trabalho bonito nós tivemos esse final de semana. Aí eu falei para ela assim: eu acredito que o povo homenageou bem a Deus, né? Com esses louvores,
Ela falou, verdade, pastor. Eu falei, é Deus que merece tudo isso. A coisa que nós mais anelamos, festa de igreja, irmão, não é para ficar só a festa e mostrar no Facebook, no WhatsApp, não. É para invocar e termos a presença de Deus, que a igreja da Vila Morangueirinha saiba disso. Esse pastor que está aqui, ele quer que a presença de Deus esteja sempre nessa igreja. Todo culto, toda adoração, toda pregação, todo ensino, toda oração não é para outro propósito, atrair a glória de Deus para o nosso meio. Moisés estava assim. Ele orava, ele diz, considera que essa nação é teu povo. Ele quer ver a glória de Deus. Como se não bastasse Deus querer ir embora, ele falou, não, agora vou querer diferente. Mostra-me tua face. Ele quer agora ficar face a face com Deus. Aí Deus disse assim para ele, homem nenhum viu a minha face. E continuou vivo. Moisés aqui, ele está se santificando, ele separa-se, ele quer ver a face de Deus. Ele agora ele não se conforma com a nuvem, com a coluna de fogo. Ele quer a presença de Deus. E olha aí que ele começa a adorar, no versículo 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé. Cada qual na entrada da sua própria tenda. E aí diz o versículo 11, que privilégio, né? O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Como quem fala a um amigo. Ninguém pode conduzir o povo de Deus sem a presença de Deus. Sem o Espírito Santo, me permita essa expressão, a gente só se esfola. Não dá certo. Sem a presença de Deus não dá. Aí Moisés, ele quer... Olha o versículo 13, que pedido. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. E no versículo 14 ele diz assim, o Senhor responde, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Quando a presença de Deus, ela realmente a manifesta, vem o descanso, vem a restauração. Quando a presença de Deus vem, você não se esfola mais, vem o descanso, vem a graça, vem a alegria, vem a paz. Com a presença de Deus, irmãos, a gente sai fortalecido, sai animado, sai encorajado, E se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei. Se Cristo comigo vai, aí você vai. Aí vai, Aí vai, Meus irmãos, conclusão. Não podemos ser uma igreja, irmãos, que não anele pela presença de Deus. Não podemos ser uma igreja que se conforme com os movimentos, Tudo que nós estamos fazendo aqui é para adorar a Deus, para Deus ser glorificado, para Deus ser exaltado, desde a criança ao mais velho, Todos nós precisamos da presença de Deus.
que o Senhor restaure as suas forças, que o Senhor restaure o teu ânimo, que o Senhor restaure a tua casa, que o Senhor restaure a tua saúde, que o Senhor restaure a tua mente, restaure o teu coração, e que a presença de Deus esteja na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que você se sinta fortalecido para enfrentar os embates dessa vida, porque não é fácil viver hoje. Não é fácil, nesse mar de confusão em que nós estamos, viver uma vida saudável espiritualmente. Que você tenha saúde espiritual, que a bênção de Deus esteja sobre você, em nome do Senhor Jesus. Que a manifestação da glória do Senhor esteja na sua vida. A glória do Senhor está no nosso meio, porque Ele disse assim: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos ainda acreditam nessa promessa? Vamos ficar de pé. Deus está aqui. Não é anjos, sim, nós queremos que os anjos também estejam conosco. Não é todas as coisas que nos envolvem, mas nesse deserto da vida que nós estamos enfrentando, que parece que falta tudo, no caso para eles, não teria nada, mas a presença de Deus trouxe água, trouxe pão, trouxe roupa, trouxe tudo. É a presença de Deus, irmãos. Se não fosse a presença de Deus, eles não teriam nada. Não pense você que você terá alguma coisa se a presença de Deus não for com você. Leve o Senhor, sempre esteja com o Senhor. Sempre esteja invocando o Senhor. A presença de Deus, ela vai te fortalecer no teu trabalho, vai te fortalecer na tua casa, vai te fortalecer em tudo. Quantos recebem essa palavra em nome do Senhor Jesus? Então, com nossas mãos levantadas, consagremos-nos mais uma vez ao Senhor. Pai amado, nós tiramos esse tempo para meditar na tua palavra, porque Israel, quando saiu do Egito, Senhor, por ordem do Senhor, o Senhor foi abrindo caminho, o Senhor foi providenciando o que eles necessitavam, mas eles se tornaram um povo obstinado, um povo rebelde. Mas o Senhor pareceu-nos que não queria mais a tua presença com eles. Mas, ó Deus, eles teriam perecido se não fosse a tua presença. Nós também saímos um dia do Egito, Senhor. Um dia o Senhor nos tirou do mundo. Um dia o Senhor nos tirou do pecado. Um dia o Senhor nos tirou, ó Deus, lá dos pecados que nós estávamos mergulhados. E nós não saímos do Egito para morrer no deserto. Nós queremos a tua presença até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós invocamos a tua presença, Senhor, nessa igreja. Nós queremos a tua presença, Senhor, nos nossos corações, no nosso dia a dia, na nossa família, nos nossos negócios, no que fizermos, ó Senhor. Sem a tua presença, Senhor, nós não iremos. Que a tua presença esteja, Senhor, na vida de cada um. Esteja no trabalho de cada um, esteja no lar de cada um. Ó Deus, nenhuma bênção, Senhor, substitui a presença do Senhor. Nós não queremos outra coisa a não ser a bênção da tua presença. Então, Senhor, eu invoco a tua bênção sobre os teus filhos, para que cada um receba a tua graça, receba cura, receba alegria, receba paz, receba a bênção do Senhor em nome de Jesus, sobre a vida de cada um, ó Pai. E assim nós oramos e pedimos a tua graça, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós. E juntos digamos, amém, 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 amém. Vão com a presença do Senhor no deserto da vida.